neurodiversidade, saúde mental e escolhas que mudam destinos. Se esse assunto te interessa, vem com a gente. Pessoal, o episódio de hoje a gente vai falar sobre pertencimento, acolhimento, neurodivergência, saúde mental. E para isso eu vou receber uma profissional aqui de altíssimo gabarito. Mas antes eu preciso falar que esse episódio só é possível porque pessoas profissionais, pessoas muito do bem, acreditam no Escolhas. A gente tem aqui com a gente patrocinadores, amigos, parceiros que ajudam a manter esse podcast de pé. Ajudam a escolher novas rotas, a dar e possibilitar para vocês caminhos que antes vocês se permitiam talvez se sentir mais sozinhos e hoje vocês sabem que tem esse espaço de acolhimento. Mas esse acolhimento, ele não se resume ao Escolhas, ele se resume a todos esses parceiros, a todos os nossos braços. E para isso a gente tem o Maria Prado Beauty, onde a gente contempla beleza, sofisticação, mas também acolhimento e pertencimento. Obrigado, Maria Prado, por fazer parte desse projeto. E também a Atos Print Visual, que junto com a sua empresa consegue imprimir marcas que vão realmente gerar expressão, que vão gerar identidade para cada um de vocês, assim como faz com Escolhas. Então, gente, continue com a gente aqui, continue contemplando esses parceiros que ao longo das suas trajetórias fazem boas escolhas assim como você. E depois de apresentar esses patrocinadores maravilhosos, hoje com muito prazer eu recebo aqui uma profissional que construiu uma trajetória sólida, porque tem uma carreira acadêmica, tem uma carreira técnica, profissional, gente, que encanta se você parar para ler esse currículo. Mas eu vou fazer um breve resumo aqui. Ela tem uma formação constante, é enfermeira, muitas especializações, experiências internacionais e uma visão multidisciplinar do cuidado humano. Fundadora da Homester e também da Welcome Clinic, aqui em Teresópolis. Seja muito bem-vinda, Esther Nunes. Ai, que prazer poder estar aqui com você, Diane. Muito obrigada pela oportunidade desse bate-papo, né? E estou muito feliz. Olha, meu coração tá pulsando aqui, porque falar sobre saúde, né? Falar sobre pessoas, isso é fundamental. Muito obrigada pelo carinho, por me receber. É isso, Esther. Gente, é porque vocês não acompanham os bastidores. Eu ainda tenho que fazer, eu acho que um especial de bastidor. Porque no bastidor rola muita coisa boa. Rola identidade, rola conexão. Que às vezes aqui a gente fica, né, com o coração batendo forte, um pouquinho nervoso na hora do programa ir pro ar. Mas, na verdade, essas conexões, elas acontecem na vida. E, gente, o que eu recebi de pedido para receber a Esther aqui, e as pessoas falavam assim: a Esther tem muita identidade com Escolhas, a Esther tem tudo a ver com vocês. E, gente, quando a gente começa a entender quem é a Esther, sua formação, a sua vida, um pouquinho da trajetória profissional e da Esther pessoa, né, a pessoa humana que todo mundo relata, a gente entende por que você tem a ver com Escolhas, porque é gente do bem. Então, eu quero te agradecer, Esther, por essa identidade, por essa conexão, por essa luz especial, né, que você recebe, uma luz do Espírito Santo, que com certeza faz diferença em todas as nossas decisões, em toda a nossa caminhada. E aí, Esther, antes da gente falar de todos os seus feitos, que são feitos que impactam vidas diariamente, eu queria falar um pouquinho de você. Eu queria falar um pouquinho da Esther, da profissional. Como surgiu a sua trajetória profissional? Como se deram as suas escolhas profissionais? Vamos falar da Esther que nasceu enfermeira? Vamos sim. Falar de mim, eu acho que é fácil. Eu sou uma mulher, como todas nós mulheres, e eu acho muito mais importante falar sobre quem nós somos do que os nossos feitos. Porque os feitos vêm, né? E eu sou mãe, tenho 2 filhos, o Enzo, né, e o Wesley. Eu sou dona de casa também, arrumo casa, comida, faço também meu serviço de casa. Sou divorciada, não sou casada, mas nem por isso, né, eu não priorizo a minha casa, né? Então, como surgiu a enfermagem na minha vida, né? Surgiu, por exemplo, a minha mãe, minhas tias, todo mundo enfermagem na minha casa.
Caramba! É. Quase genética, né? Eu posso dizer, eu nasci no hospital, mas nasci no hospital não apenas de parto, mas a minha vida inteira foi no Hospital das Clínicas, aqui em Teresópolis. Minha mãe, na época, era da maternidade. Ela fazia até os partos. Minha mãe é da época de Florence, da Nery no Brasil. Né? Então, ela trabalhava de 7 às 7. E eu saía da escola, tinha que esperar minha mãe. E às vezes eu ia para o hospital e ficava lá no hospital. Então, a enfermagem veio para a minha vida através de experiência dentro da minha casa. Minha mãe cuidava dos vizinhos, dava injeção no pessoal, todo mundo chamava minha mãe para fazer curativo, né? Então, minha mãe atendia a comunidade, né? No bairro onde eu morava, que era na Beira-Linha, aqui em Teresópolis. Quando a gente carrega uma profissão que ela traz junto uma história de vida familiar, ela faz muito mais sentido na prática profissional. E eu acho que isso tudo vai se encaixar com a sua história, que você ainda vai contar um pouco mais da Homester, da Welcome Clinic, desses objetivos. Mas queria, assim, olhando para você, olhando para a sua trajetória, você tem muitas especializações. Então, a gente consegue entender que é enfermagem por amor. Porque quando a gente passa a dedicar uma vida, inclusive acadêmica, né? De experiências e dedicação, amor com 2 filhos, estando divorciada, não é simples a gente conciliar isso tudo como mulher. O que você acha? Qual você acha que foi a sua primeira escolha profissional? Que você acha que deu um rumo diferente à sua vida, Esther? Por mais que eu sofri uma influência da minha mãe, eu optei pela enfermagem porque eu queria uma profissão. Então, a enfermagem hoje, por mais que a gente fale que é o cuidar, é o amar, porque tem que ter amor. Não é colocar um jaleco, colocar um esteto, andar com um aparelho de pressão arterial. É muito mais do que isso. Você tem que ter amor à sua profissão, mas você é um profissional técnico. Você tem um conselho que está ali por você, acredito, né? Mas você é habilitado para aquilo. Não, assim, eu quero fazer enfermagem. Você tem que estudar. Então, eu sempre quis cuidar das pessoas, mas de forma científica, técnica, de atuar corretamente nos procedimentos, com a literatura. Então, eu sempre, desde o curso de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, depois eu fui para graduação. Então, é uma enfermeira nata, porque começou ali literalmente a galgar os caminhos, né? Você foi dando os passos. Isso, então eu comecei como auxiliar e fui até mestre, né? Só que é importante não só a prática, é o estudo, é o conhecimento que muitas das vezes vem de forma internacional. Então, na graduação, eu fazia parte da monitoria, de estudos científicos, de publicações que tinha na época, de eventos em congressos. Então, eu corria atrás dessas bolsas de iniciação científica. Então, foi muito bom porque eu aprendi fazendo, aprendi estudando nos laboratórios, com a prática, né? E às vezes também no hospital, e com as literaturas, que não tem como desprezá-las. Sim, pelo contrário, elas que dão todo o arcabouço, né? Acho que teórico, essa bagagem que você precisa para ter excelência profissional. Não tem jeito. Mas como mulher, é fácil conciliar essa vida, Esther? Extremamente difícil. Sofredora. Eu posso dizer para você que, olha, na época eu fazia faculdade dia e dava plantão à noite no CTI. E DIP também, que é um setor de doença infecto-parasitária. Então, tinha um horário ali que a gente revezava com um colega no plantão para poder descansar, 1 hora, 1 hora e meia. Então, era muito trabalho. Paciente alta complexidade, paciente CTI, paciente tubado, tem que aspirar toda hora, tem que acesso venoso, né? Que tem que estar monitorando, medicamento, antibióticos, olha, muita coisa. Então, quando tinha aquele horário para descansar, em torno de 1 hora, 1 hora e meia, eu ia descansar, e às vezes no banheiro. Às vezes não, vou falar a verdade, era no banheiro. Então era ali no banheiro, esticava ali o que tivesse, um cobertor, então eu deitava no banheiro nesse período, né, para poder estar plena, bonita, imagina, né. Para mim foi muito difícil, porque meu filho já tinha o Enzo, né, ele era novinho. Então eu tinha que estar com meu filho, então era uma autocobrança de estar com meu filho, de ter que trabalhar para comer, porque eu não tinha marido.
de ter que me vestir, ser mulher preta, né? Existe ainda muitos preconceitos e racismo. É mais um degrau de dificuldade na nossa sociedade, sem dúvida. E eu tinha que estar bonita. Então, eu já tive muitas dificuldades por esses enfrentamentos sociais também. Não apenas emocionais. Emocionais por estar fora, né, de casa, queria estar com meu filho, né, mas eu tinha que pagar, né, os estudos dele, né, que ele sempre foi muito inteligente, sempre gostou de música, então eu tinha que pagar cursos para ele de guitarra, de teclado, de inglês. Então eu não tinha esse recurso, não tinha. Então era uma cobrança, sempre me cobrei ter que estudar, porque eu entendo que o ensino, o conhecimento, isso faz a diferença na sua vida. Sem dúvida. Na sua vida. Então, hoje, o fato de eu ter mestrado, já passei até no doutorado, fui para Espanha, isso tudo, tem muita coisa pra gente falar, né? Então, isso foi porque eu estudei? Claro. Não foi com jeitinho brasileiro. Mas eu queria fazer um parênteses. Para quem tá aí de casa, vocês observaram que na fala dela, eu queria chamar a atenção para uma coisa. A gente ainda está no mês de março, mês da mulher. Esse episódio vai ao ar no mês de março. E a gente fazer algumas reflexões que são necessárias. Com certeza você aí de casa conhece algum homem trabalhador que teve a sua dificuldade para poder sustentar a tua família, que, né, trabalhou às vezes de sol a sol, com subempregos. Mas você já viu algum homem falar assim, ainda tinha que estar bonito? Com certeza você nunca ouviu. Porque isso nunca foi necessário para ele. Mas para uma mulher preta, para uma mulher conseguir se firmar no mercado de trabalho, ainda assim, a gente tem que ter preocupação nos dias de hoje em dizer assim, que isso tudo, e eu ainda tinha que estar bonita, porque a sociedade nos cobra isso. Então, além de todo esse cansaço, que era para levar o alimento para casa, a gente ainda tem uma preocupação que nenhum homem tem. E não tem mesmo, não tem. Porque, no caso, o homem pode colocar uma calça jeans, um tênis, uma blusa. A sociedade não cobra isso, né, Esther? Agora, nós mulheres... A mulher fica relaxada, né? Nossa. Não se cuida. Será que é boa profissional? Ela anda tão largada, né? Exatamente. Tem toda uma referência que sempre para a mulher é muito mais difícil. Sempre. A gente, por muitas vezes aqui, em muitos episódios, né? A gente acaba concluindo isso. É muito real. Então, é por isso a importância de trazer histórias como a sua, Esther, sabe? De superação, mas de dificuldade, de dizer a verdade. Porque aqui não tem fake news, tá? Aqui... Esquece, a gente, no máximo a fake news que tem aqui, gente, é porque hoje eu consegui no Maria Prado fazer o meu cabelo, mas não deu tempo de fazer a maquiagem. Tá e aí linda. a gente teve que fazer a maquiagem no banheiro ali, pra ficar bonita pra tela, né, pra poder apresentar esse programa com qualidade. Então a fake news é isso, agora as histórias é que elas são reais, né, e é isso que eu acho que faz o Escolhas ter essa diferença hoje, sabe, assim, de todos os podcasts que a gente ouve, a gente fala assim, são histórias verdadeiras, né, a gente não tá aqui pra fazer propaganda, a gente faz propaganda de quem faz escolhas verdadeiras, e isso é muito bacana pra gente. Esther, você falou muito aí, eu ia perguntar depois, mas a gente já está nesse bate-papo gostoso de falar dessas especializações. Conta para mim um pouquinho dessas vitórias recentes aí, essa ida para o exterior, para apresentação de trabalhos. Conta um pouquinho disso, antes de contar ainda de alguns empreendimentos muito bacanas que a gente vai falar da Esther. Conta essa viagem para a Espanha, como foi? Olha, a viagem da Espanha foi uma surpresa, porque é muito importante nós mulheres saberem quem somos, independente de cabelo, de unha, de roupa e até mesmo de conhecimento educacional, nível de escolaridade, porque cada um tem a sua trajetória, né, a sua criação, mas o chegar à Espanha foi um ápice de tudo aquilo que eu construí, porque eu fui num congresso mundial apresentar um trabalho científico que eu tinha escrito no momento de dor e pensei que não fiz escrever um trabalho científico, não imaginava que o trabalho fosse aprovado, aceito, né, e premiado. Nossa, então, eu estava lá na Welcome Clinic, os pedreiros, né, o pessoal da obra estava reformando, pintando, e eu naquela loucura de obra. Então eu tive que esperar e fiquei na recepção e comecei a escrever a importância de um cuidado, no caso com o idoso.
até porque eu trabalho com idoso, né? A gente tem uma equipe com idosos. Então, eu escrevi aquele artigo e, assim, não demorou 24 horas. Eu comecei a receber mensagem do exterior, foi até dos Estados Unidos, me parabenizando, dizendo que o trabalho tinha sido aprovado e que eu poderia ir à Espanha, em Barcelona, para a apresentação. Então, assim, foi um ápice, né, de emoção, de felicidade e de que quando a gente se posiciona, se valoriza, as coisas acontecem. Então, eu fui parar em Barcelona, no meio dos árabes, de estrangeiros, né, muitos profissionais ingleses. Então, assim, foi maravilhoso. Só tinha eu de brasileira. Gente, olha isso. Única representante brasileira nesse espaço. Isso, foi eu e minha prima, a Tuane, falar né? de Que ela saúde. foi representar a Homester. Gente, que bacana. E aí, falando de Homester, a gente vai chegar na Homester, na Welcome Clinic, entender um pouquinho a sua atuação, que inicialmente a gente vai falar dessa atuação com os idosos, mas a gente vai falar também desse braço da Welcome Clinic. Como é que surgiu a Homester? Conta um pouquinho desse trabalho, quanto tempo ele tem, de que forma você atua. Olha, a Homester é uma empresa nova, vamos fazer 5 anos agora em junho, dia 24 de junho. E gente, tem bolo, hein? Tem bolo, tem que ter festa. Tem que ter festa, tem que comemorar cada vitória, né? Temos que comemorar, sim, né? E a Homester surgiu no momento que eu não aguentava mais ir para Rio de Janeiro todo dia dar plantão, 4 horas da manhã. Então, eu sei bem o que é isso, Então, eu ia todo dia para o Rio de Janeiro, porque eu trabalhava na prefeitura. Eu era responsável técnico da Clínica da Família em Triagem, trabalhava lá como enfermeira. Logo ali, né? Logo ali no Rio, né? Inclusive, foi maravilhoso eu atuar ali como enfermeira. Pude trabalhar também no consultório de rua, né, na época. Ai, é maravilhoso. Então, o consultório de rua é um projeto fascinante. Foi, assim, uma mudança de mentalidade, de comportamento que eu tive. Porque falar de amor é muito legal, mas viver isso na sua profissão é um sucesso. Viver. É isso. Então, fala um pouquinho da Home, assim, a que ela Homester faz surgiu hoje? porque eu não aguentava mais descer e subir todo dia. Não, ficou muito cansativo. E aí eu falei assim, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é cuidar de pessoas. Eu queria ser músico. Né, eu toco violão, gosto, mas não daria para mim, né? Como eu já estava engatada na enfermagem, né? Eu falei assim, não, eu posso sim. Por que eu não posso? É difícil? Sim. Mas ser empresário é uma opção, é uma escolha. E nós, mulheres, temos a capacidade de decidir quem nós somos. E eu falei assim, eu decido ser empresária, eu decido ser autônomo, eu decido ser feliz na minha carreira. Chega, isso aí foi meu pensamento, chega de ficar como CLT, chega de trabalhar para os outros, chega de ser explorada. Posso falar? Pode falar, você tá livre aqui para falar. Eu falei assim, não quero mais isso, sabe? Existe até um termo que fala que é uma prostituição sim, quando intelectual. Porque às vezes a gente realmente se submete a subempregos. Eu precisava, né? Sem Então, dúvida. eram artigos que eu tinha que elaborar, formatação, corrigir, né, as normas da ABNT, da Vancouver e tudo. E eu fazia isso, poxa, eu preciso fazer compra na minha casa, eu preciso comprar roupa. Então, era um trabalho, eu trabalhava, mas eu falei assim, olha, eu acho que eu sou muito mais do que isso. Que somos, né? Somos muito mais. múltiplos. E eu falei assim, não, agora eu vou empreender para mim e vou ganhar dinheiro comigo. Então, hoje, a Homester é uma empresa que atende home care, que é atendimento domiciliar. Então, a gente atende o idoso, criança, qualquer tipo de patologia. A gente tem toda essa infraestrutura no home care. E atendemos também na nossa casa, que é o Welcome Clinic, que é aqui no centro da cidade de Teresópolis. E eu coloquei esse nome Welcome Clinic exatamente por isso, que é acolhimento. Se eu quero viver acolhimento, se eu quero ser abraçada, se eu quero ser ouvida, eu tenho que praticar. Então, a prática é a Welcome Clinic, que é uma empresa para receber pessoas, mães,
pais, crianças com a sua diversidade até neurológica, com as suas potencialidades, com as suas habilidades e não doença. Eu detesto essa palavra doença. É isso. Eu detesto essa palavra sofrimento, indigno, não tem jeito, não tem cura. Para esse aí não tem como. Então são palavras que eu já destruí do meu vocabulário da minha vida. Então o Welcome, de fato, é para acolher pessoas, simplesmente isso. Criança, mulheres. Então, cuidar do ser humano, Esther, exige um olhar para ele por inteiro. E a Welcome Clinic, ela é multidisciplinar. É isso? Me conta um pouquinho quais são os profissionais que atuam, para a gente conhecer a Welcome Clinic por inteiro e para a gente fazer uma grande divulgação disso na nossa cidade, porque a gente tem muitos espaços na cidade que fazem esse atendimento multidisciplinar, mas cada família, ela vai ter uma identificação, cada criança, cada pessoa que for atendida vai ter uma identificação no seu espaço. Conta um pouquinho como você tem trabalhado a Welcome Clinic. Então, na Welcome Clinic, a gente trabalha multidisciplinar, mas a gente está no processo de interdisciplinar. Porque o multidisciplinar é o seguinte, nós temos neuropediatra, pediatras, clínico geral, infectologistas, cardiologistas. Temos também a parte de TO, terapeuta ocupacional, fono, fundamental, enfermagem, neuropsicopedagoga, assistente social. Então, a gente tem um conjunto de profissões que trabalham de forma coletiva para um planejamento estratégico daquele indivíduo, porque ele é um. Então, não tem como trabalhar o indivíduo, né, só com o terapeuta, só com o médico. Mas ele é neuropediatra, legal, mas ele trabalha junto com a escola dessa criança. Entende isso? Então não tem como ser só multidisciplinar. A gente trabalha com o multidisciplinar, mas a gente se reúne com os casos clínicos, faz a devolutiva para a família, para ela poder interagir junto. Não é fácil mesmo, mas é possível. Então, hoje, nós estamos no processo de interdisciplinar, interconsulta. É aquela consulta em que o fono tá, que já entra o TO junto e já entra o psicólogo junto, né? É um trabalho mais é a busca de um trabalho mais integrado, mais tem que ser integrado, mais global também, né? Você pega, mas pega a pessoa como um todo. Tem que ser, porque quando a gente fala ele num todo, a gente enfrenta o modelo biomédico. O que é o modelo biomédico? É o modelo de diagnóstico, tratamento medicamentoso, ou então faz um exame que resolve. Consulta, receita. Então, essa mãe, e eu me coloco nisso porque eu sou mãe, e tem uma coisa que eu nem te falei. Meu filho é autista, o Enzo, de 11 anos. Então, tudo que eu vivi, e olha que sendo enfermeira na área da saúde. Então, tudo que eu sofri, eu não quero que essa mãe sofra. Então, a Welcome Clinic é uma casa de apoio para que essa mãe não fique perdida com receita na mão, sim, com encaminhamento andando para lá e para cá. E não consegue, viu? Eu sei. Não consegue. Então, eu quero, de alguma forma, poder pelo menos ouvir essa mãe. Pelo menos deixar que essa criança brinque. Porque a clínica é para atendimento, é para terapia, é para investigação, é para avaliação. Claro que é para tudo isso, mas a criança é criança. Ela precisa brincar, ela tem que ter esse espaço. Quando elas chegam na clínica, elas vão direto para os brinquedos. E olha que não são muitos, né? Mas são atrativos. Mas são específicos, gera pertencimento. Pedagógico. Isso. Então, as crianças passam na rua, porque a nossa logo, né, ela é colorida. Ela é linda, ela é chamativa, ela foi muito bem planejada. Porque não tem como você passar ali e não chamar a tua atenção e você olhar e você entender. Ela te chama para o que ela é. É mais ou menos isso. Assim, foi muito assertivo, isso sem dúvida. E as crianças querem entrar. E olha que nem tem brinquedo, porque o meu sonho, né, isso aí depois eu até queria falar,
que eu não tenho brinquedos como eu gostaria que tivesse. Você Talvez tem... porque eu já observei que a criança, ela precisa de brincar. Ela precisa brincar. Ela precisa desse momento dela. É com a trabalhar faixa o etária lúdico, né? dela. Esther, nos últimos anos, o termo neurodiversidade, ele tem surgido com muita força, né? Tem se falado muito na neurodiversidade. Mas para quem está nos assistindo, o que é de fato a neurodiversidade? A neurodiversidade, para mim, é algo muito positivo, maravilhoso, porque trabalha as diferenças. Cada um é cada um. Cada um tem as suas habilidades, tem suas fragilidades. E nós, como sociedade, precisamos saber lidar com o outro, se comunicar, interagir, se conectar. Então, pode ser que alguém tenha dificuldade numa leitura, numa compreensão, seja mais lento. Mas já tem outros que é rápido demais, que pensa rápido e age rápido. E isso é muito bom, a gente trabalhar essas diferenças. Porém, existem pessoas que trazem a neurodiversidade como doença, como um quadro patológico grave ou até com uma discriminação. Então, a neurodiversidade é um tema que temos que abordar, temos que estudar, sim, e temos que divulgar. Dentro dessa linha que você aborda a neurodiversidade, a Welcome Clinic trabalha com isso, o nome da clínica, né? O Welcome Clinic já é aquela porta de entrada de boas-vindas. Mas foi essa a intenção? Por que o Welcome Clinic? Não era essa a intenção, não. Mas você acredita, e vocês acreditam que eu sonhei com a Welcome Clinic, com esse nome. Porque eu tenho 2 filhos, né? E eu sonhei com W e com E. E eu falei assim, para eu acolher os outros, para eu acolher famílias, para eu ser essa enfermeira maravilhosa que ouve todo mundo, eu tenho que ouvir meus filhos. Eu tenho que ouvir a minha casa. Eu tenho que ser boa para os meus filhos. E eu falei assim, o Wesley W. E o Enzo. Os seus que são 2 os filhos. Princípios, a base. Então, se eu não tenho princípio, se eu não tenho base, eu vou falar sobre neurodiversidade, vou falar sobre acolhimento de uma forma negativa e falsa, porque não é real. Então, eu tenho como prioridade, princípio, cuidar dos meus filhos. Cuidar respeitando, aceitando a diferença deles, que são bem visíveis. E é isso. O Welcome, W, do Enzo. É isso. E aí, pensando, não tem jeito. A gente fala assim, todo o seu processo de formação profissional, ele faz uma interface com a sua família, né? É isso. Eles estão dentro, seus filhos estão dentro da sua história. Mas eu queria você agora, a Esther mãe, né? Que com certeza forjou essa mulher forte, essa mulher batalhadora, essa mulher com coragem de empreender, porque uma mulher com coragem de empreender, ela tem degraus, né? Um pouquinho menos acessíveis, então é um pouquinho mais difícil pra gente. Mas essa interface com a sua família não é fácil quando uma mãe recebe o diagnóstico, e a gente falou, a neurodiversidade ela não vai se limitar, ela não tem o rótulo apenas de um diagnóstico. Mas quando o diagnóstico chega para uma família, seu filho tem um diagnóstico autismo. Como que é encarar isso num primeiro momento? Para mim foi muito difícil. Muito porque o primeiro diagnóstico que veio foi da superdotação do Enzo, esse de 11 anos. Então foi maravilhoso, né? Ter um filho inteligente e tal. Mas eu também tinha uma preocupação, porque ele foi alfabetizado, lendo e escrevendo fluentemente com 3 anos de idade. Então isso fugiu muito da curva. Então, ele também se comunicava com alguns amigos no Japão em japonês, com 3 aninhos. Já sabia muita coisa do inglês. Então eu fiquei preocupada e comecei as investigações, indo aos médicos, neuropediatras, e na maioria, não, realmente, ele é
superdotado, fez várias avaliações, tem um QI muito alto. E eu tinha preocupação por conta de escola, porque ele não se interessava mais. Então eu passei por tudo isso. Só que ele tinha muita agitação, ele não dormia direito. Então ele tinha que tomar a risperidona, tão conhecida, né? Então isso para mim começou já a doer aí. E aí o médico foi e falou assim, não, seu filho é autista, pronto, e tal, papapá, lá. Como se fosse uma fórmula, e né? Você tem que entender que, né? Eu falei assim, mas o que é autismo? Porque aí que eu fui estudar de fato. E você já era profissional de saúde. Eu já era profissional, já era enfermeira. Isso tem pouco tempo, né? Porque a gente às vezes fala que sabe. Eu sei o que é autismo. Será que sabe mesmo? Eu sei como que é a realidade dessa mãe. Será que sabe? Então, foi um choque pra mim. Não de forma discriminativa, nada disso. Foi assim, como lidar com o Enzo. Como lidar com meu filho. Porque não é fácil. E às vezes eu ficava estressada. Então a mãe coloca de castigo. A mãe quer dar chinelada. A mãe começa a gritar. Então tudo isso eu passei mesmo sendo sobrecarga de trabalho. Porque mãe é mãe. É isso. E aí eu tinha essa cobrança muito grande. De não ser boa mãe. De não... Puxa, eu acho que eu não tô sabendo lidar com ele. Vou deixar fazer tudo que ele quer, né? Porque eu acho que eu vou ser uma boa mãe fazendo isso, né? Então, eu enfrentei e ainda enfrento. Porém, né? Essa questão de diagnóstico, quando é com o outro, te choca, porque é teu filho. Você vai ter que lidar, né? Mas eu comecei a pensar em mim. E eu falei assim, como eu posso melhorar a cuidar do meu filho? E também não só com meu filho, com as outras pessoas, né? Eu vou pra igreja. Diagnóstico é difícil, mas diagnóstico é libertador. Sim, pra ele foi, eu aceitei, né? Mas aí eu pensei, eu como mãe, como que eu vou lidar com ele na prática? Sim. Então, ele foi consultado tem 15 dias com uma outra profissional, também para poder... Doutora Amanda, vou falar. Doutora Amanda, gente. Doutora Amanda, ela é maravilhosa. Doutora Amanda. E, gente, quem não assistiu essa entrevista, faz o favor de pegar a entrevista da doutora Amanda. Doutora Amanda é uma pessoa que eu acho que assim, ela passa pelas nossas vidas e a gente se apaixona. Incrível. Né? Que história. E você viu o episódio? Não, você assistiu. Claro. Ela contando a história dela. E pela primeira vez, né, ela teve a coragem, né, de falar publicamente sobre o diagnóstico dela, né, como autista. E eu preciso te falar uma coisa ao vivo aqui agora. Ai, meu Deus do céu, olha, esse podcast tá cheio de... Bebe água primeiro, gente. Vamos dar um intervalo agora? Acho que agora, André, é a hora do intervalo pra gente voltar daqui a pouco, porque tem mais revelação pra vocês. Pessoal, aproveitando esse intervalinho, eu retorno aqui com a Esther, com algumas colocações, algumas coisas que ela vai contar de primeira mão aqui pra gente, mas quero agradecer a 2 patrocinadores maravilhosos que tornam possível esse episódio de hoje, esse episódio acolhedor, com tanto carinho. E vocês estão olhando com certeza, né? A pele da Diane tá descansada, né? Ela tá com ar, assim, um pouco mais descansado nesses últimos dias. Gente, o nome disso é investimento. Investimento em você, investimento em mim, que a gente, principalmente como mulher, precisa reservar o nosso tempo. Então, gente, se você aqui em Teresópolis ainda não conhece a Elegance Santé, o Elegance Spa, onde a gente chega lá, a gente tem um tratamento que você consegue trabalhar desde o emagrecimento a todas as terapias, onde você sai de lá relaxada, onde você sai de lá com toda a sua harmonização, seu plano de harmonização pronto. Gente, vai lá na Elegance, agenda o seu horário, fala que você ouviu aqui no Escolhas, com certeza você vai ter descontos especialíssimos. E também, gente, aos produtos da Una Rio, né? É toda aquela água sublime que a gente passa no dia a dia, que você se rolar aí no nosso Instagram, nosso YouTube, vocês vão identificar a Una e os produtos da mulher moderna. Produtos veganos, produtos que você, em pouquíssimo tempo, você consegue tratar toda a sua beleza e potencializá-la para o mundo, gente. Agora vamos voltar para cá, né, Esther? Vamos voltar, que a gente estava falando da doutora Amanda, a gente estava falando de revelação de diagnóstico, mas conta você agora. Eu sempre tive alguns comportamentos que me geraram alguns prejuízos ao longo da minha vida, né?
Não vou revelar a minha idade. Não, mas com assim, certeza 23 não passa de 23, gente. E aí, ao longo de toda essa trajetória que toda mulher tem, né? Seus momentos de enfrentamentos, de dificuldades, de lutos até. E eu pensei, puxa, por que eu me comportei assim, dessa forma? Por que eu fui rejeitada? E aí, minha querida, descobri que eu sou autista. Autismo da idade adulta. Aos 51 anos de idade. Revelou a idade, gente! Mas que delícia revelar a idade com essa CUT maravilhosa! E isso pra mim, assim, foi assim, eu comecei a resetar. Acho que eu resetei, né? E falei assim, não, eu agora me posiciono como uma mulher com as minhas dificuldades, sim. E eu agora vou aprender a lidar comigo para poder ajudar melhor as pessoas, principalmente meus filhos. Então, eu pude entender algumas questões de criança, sabe? E eu não consigo falar muito. É libertador. Porque foi libertador, sim. Porque quando você se conhece, quando você tem a oportunidade de saber o porquê de cada coisa, é importante, isso te potencializa. Te potencializa para o sucesso, para o bem, para crescimento. Então, não que eu vou viver um passado, não que eu vou ficar chorando coisas que já passaram, que eu nem lembro mais. Mas algumas coisas se encaixaram e resolveram na minha vida. Porque eu pude compreender o porquê, às vezes, das rejeições, o porquê das invejas. Invejas, né? Uma palavra tão feia, né? Mas, assim, ao invés de eu ser aceita, eu fui excluída. Então, nem tudo foi por conta de cor de pele. Nem tudo foi por conta do cabelo crespo, seja lá o que for, ou por morar num bairro difícil, periférico. Não, simplesmente por você ter um comportamento diferente. E eu pude entender isso, eu tô te falando aqui ao vivo, gente, sabe? É isso. Por isso que eu te falo, Diane, esse espaço seu é um espaço de revelação, é um espaço realmente de acolhimento. Eu tô me sentindo aqui, sabe? Eu tô me sentindo em família, de verdade. É isso, mas o Escolhas é isso, Esther, a gente abre um espaço para acolher, né? Eu sou assistente social por formação, então, assim, o acolhimento, ele atravessa as nossas vidas. E esse é o espaço onde a gente fala de acolhimento, de pertencimento. A gente atende até alguns homens aqui, sabe? A gente recebe alguns homens, mas a gente recebe muitas mulheres. Porque nós temos histórias que elas precisam ser contadas para o mundo. Porque essas histórias, elas despertam para quem está assistindo diagnósticos, necessidade de procurar ajuda. Ela desperta, nossa, será que eu preciso ter esse encaminhamento também? Ela desperta potenciais, às vezes só estava faltando uma palavra. E aí, quando você falou ali sobre a gente precisa empreender, a gente precisa fazer... A pessoa viu aquilo ali e precisa ser inspirador, né? Então, assim, as nossas lutas, né? Eu não acredito em coincidências, eu acredito em propósito. Tudo que nós fazemos tem um propósito de vida. E a gente encontrar propósito no nosso convidado é você possibilitar que milhares de pessoas, tem vídeos nossos que estão com milhões de visualizações. Olha. Então, assim, é potencializar o outro que a gente nem imagina onde a gente pode chegar e a pessoa falar assim, caramba, eu me vi ali. E procurar um diagnóstico, procurar empreender, porque só faltava ela falar assim, caramba, se a Esther conseguiu, eu consigo também. E às vezes é uma palavra que ao nosso redor a gente não vai ouvir. Mas a gente assistindo um vídeo, assistindo um corte do Escolhas, ele vai alcançar muitas e muitas vidas. Então, esse espaço é aberto para isso, Esther. Então, assim, muito obrigada por você estar aqui com a gente, sabe? Quero falar um pouquinho aí sobre essas revelações e como isso pode ajudar, né? Porque, assim, quando a família entende, quando a gente recebe um diagnóstico, isso é libertador, né? E a família toda passa a florescer. Porque você se cobra menos, você se culpa menos e você se entende mais. Tem uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Que é a humildade e o reconhecimento de que a gente precisa de ajuda. Porque, às vezes, as mulheres dizem, né? Eu dou conta, eu sou mulher, eu posso.
Sim, claro que você pode. Mas é muito importante a humildade de reconhecer que eu preciso levar meu filho no médico. Eu preciso que essa enfermeira venha avaliar meu filho, porque são profissionais na área da saúde que estudaram, têm um conhecimento e pode te ajudar. E aí, Esther, essa geração aí que está te ouvindo, né? Uma geração talvez de mulheres sobrecarregadas, mulheres ansiosas, mulheres que emocionalmente estão se sentindo fragilizadas. Elas também podem encontrar na Wellcome Clinic esse tipo de apoio ou o apoio é só para o paciente? O apoio ao paciente é apoio à família, porque não tem como trabalhar ou acolher só o paciente. A família tem que estar junto, a família é fundamental nesse papel. E o apoio para as doenças mentais, emocionais, psiquiátricas, isso é acolhido lá na Wellcome Clinic. Nós temos médicos profissionais, neurologistas, psiquiatras, tanto homem quanto mulheres profissionais, né, que podem atender mais a criança. Tem uma pós-graduação voltada já para o adolescente, outro, né, já prefere mais o idoso. Então, isso é importante, né, vocês saberem que na Wellcome Clinic nós temos especialidades voltadas para a questão mental, a saúde mental. E algo muito importante que eu falei é sobre o adolescente. A gente está falando da mulher, mas essa menina, né, também, esse rapazinho, eles precisam ser ouvidos. Porque muitas das vezes não é quadro patológico mental, eles querem ser ouvidos. E às vezes nós pais não estamos dando atenção, não queremos ouvir. Ora porque estamos trabalhando e não tem a vida agitada. Aí quando chega em casa é o WhatsApp, é Facebook, é o celular. E esse adolescente, ele precisa ser prioridade, principalmente nessa fase. Existe algum caso, Esther, que te marcou na sua trajetória, que te atravessou de forma mais profunda ao longo dos seus atendimentos, dos seus acompanhamentos? Olha, foram vários cortes, né, da minha vida, né, que me marcaram muito. Eu fui para a Espanha, né? Então a Espanha, ela está vivenciando também uma campanha contra a violência doméstica, a violência contra a mulher. Inclusive, quando eu estive em Valência, isso foi em novembro, agora do ano passado, eu entrei lá no meio do movimento, fiz uma entrevista e ajudei nesse movimento contra a mulher. Então a gente pensa assim, puxa, o Brasil, né, que é um país que está em desenvolvimento, né, é um país que ainda discute violência contra a mulher. Mas nos países de primeiro mundo também acontece isso. Então, isso me marcou porque eu também já fui vítima de violência doméstica. Então, é um tema muito forte, que é algo que me marcou e eu levanto essa bandeira para que a mulher denuncie, para que ela não fique sofrendo, para que ela não apanhe, para que ela saia, para que ela busque ajuda. Então, hoje eu estou aqui também como profissional, estou com a Wellcome Clinic para receber também você, mulher, porque afinal de contas eu sou mulher, né? Eu já vivenciei isso na pele. Então, não é só questão de Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Mas em outros países, muitas mulheres executivas, mulheres empresárias, mulheres loiras, mulheres, sei lá, ruivas. Isso não importa, né? Muitas mulheres, infelizmente, são vítimas dessa violência, muitas das vezes masculina, e que a gente precisa bater nessa tecla e não aceitar. Então, hoje, nesse momento, falando com você, aos 51 anos, eu levanto essa bandeira em defesa dessa mulher. Gente, e é isso, né? Mês da Mulher, e aí a gente falando para você, dando vários alertas, né? Engraçado que eu pulei o post de comemoração da mulher nesse mês. Na verdade, a gente tinha preparado uma arte, né? De Feliz Dia da Mulher, Feliz Dia Internacional da Mulher. E eu estava muito mexida emocionalmente com todos esses casos de feminicídio que têm acontecido, né? Enquanto mulher, isso atravessa a gente pessoalmente. Junto com o caso de estupro coletivo daquela adolescente, foi tudo numa mesma semana.
no mesmo Dia Internacional da Mulher, pessoas públicas da política atacando de forma sórdida a primeira-dama do Estado, que estava num banheiro sendo filmada por uma outra mulher, né? Então, assim, episódios muito tristes, né? De preconceito, de violência institucional, violência física. E eu falei assim, gente, eu não consigo botar esse post no ar pelas escolhas, assim, de Feliz Dia da Mulher, porque a gente tem muito a lutar e muito menos a comemorar. Foram muitas as vitórias até aqui, mas a gente precisa evoluir muito enquanto sociedade, né? Sociedade que respeita as mulheres. Então, a gente passa, provavelmente no dia a dia aí em Teresópolis, a gente vai passar pela vida da Esther, contemplando todas as histórias de vitória, e provavelmente ninguém poderia imaginar que você já teria passado um caso de violência doméstica. E a gente fala assim, a gente consegue romper esse ciclo. Então, meu recadinho para as mulheres, né, que estão assistindo esse episódio é possível romper ciclos, é possível encontrar ajudas. Eu não consigo ligar para um 80, eu não consigo chegar até uma delegacia, mas às vezes você consegue chegar no CREAS, às vezes você consegue chegar na Welcome Clinic. Em breve, novidades aí sobre mais projetos sociais para mulheres na cidade de Teresópolis, eu vou anunciar para vocês, mas estou esperando aí para concretizar. A gente está com espaços muito bacanas aí que o Escolhas vai apoiar, né, de projetos sociais para mulheres. Mas é isso, gente, é possível romper o ciclo, mas você precisa pedir ajuda, você precisa se cercar, né, e ter braços de apoio, né, que a sociedade tem ainda se permitido fazer, tanto no âmbito público, né, com os equipamentos que existem, mas no âmbito privado. Sim. De uma clínica privada que falou assim, ó, vem, você pode encontrar ajuda aqui. A gente Sim. vai encaminhar. Então, Esther, obrigada por estar contribuindo com a nossa cidade, com essa causa. Isso com certeza faz diferença. E lá na Welcome Clinic, nós temos também jiu-jitsu para as mulheres. Gente, específico para mulher. Defesa pessoal para as mulheres. Que coisa mais linda. Eu posso ir lá filmar um episódio? Fazer um episódio e a gente fazer uns links aí dessa aula de jiu-jitsu? Vai ser maravilhoso. É muito específico para mulher. É isso, porque mulheres precisam aprender a se defender. Porque a gente entra no Uber, às vezes, dependendo do horário que a gente entre, dependendo da forma como o motorista te olhou, e a gente senta, às vezes, no Uber pensando assim, como que eu posso fazer se ele fizer alguma coisa comigo? Isso não passa pela cabeça de um homem nunca, mas todas as mulheres, quando entram no Uber, dependendo da forma como são recepcionadas, a gente pensa, o que eu posso fazer para me defender numa situação de vulnerabilidade que eu me encontro aqui ou que eu possa me encontrar. Então, olha, muito, muito bacana. Gente, muita coisa boa, né, gente, sendo anunciada aqui hoje. Com relação aos seus pacientes, Esther, tanto os que você acompanha pela clínica, como pelo Homester, né, que é esse grande, que é a tua casa, e o Welcome Clinic, que é um dos braços, né, da Homester. Quando a gente fala sobre a evolução de um paciente, o que mais te emociona na evolução de um paciente? Hoje é a confiança que ele tem com o profissional, com a empresa que está ali prestando serviço, porque hoje a gente tem a questão do sigilo profissional. Então, ali é um local que ele vai ser acolhido, ele vai falar da sua vida, ele vai falar de algo que é mais íntimo da sua história. Então, o sigilo profissional, ele é algo extremamente respeitado e vivido isso na nossa profissão e na Welcome Clinic. Então, quando esse paciente ele tem essa confiança, é o máximo, né? Eu fico muito feliz porque a gente conseguiu, né? Eu até poderia dizer, a minha felicidade é ver a cura dele. Então, ele entrou doente, vai sair curado. Ótimo, claro. Às vezes não, às vezes ele vai chegar doente, é uma doença que não tem cura. Então, ali, ele vai ser trabalhado dentro do possível para ele ter uma qualidade de vida. Mas quando ele é atendido e ele tem essa certeza de que ali existe um sigilo, ali existe uma verdade e que ele se sente abraçado, isso é o ápice da concretização. Cada pequena evolução é uma grande vitória. Então, Sim. a gente precisa comemorar, né? Cada passo da nossa vida, nada chega tão rápido, né? Tudo é construído, né? Por que às vezes a gente quer respostas tão rápidas, né? Então, a gente precisa viver. Um parênteses aqui,
quando eu falo a questão dessa cura, né, que é o que a gente quer, a clínica é para curar a pessoa, mas às vezes ele não quer ser curado. Às vezes, aquela doença é a única coisa que ele tem de apoio. Porque ele doente, ele tem o apoio dos vizinhos. Ele doente, ele tem o apoio da família. Claro que viver doente é a pior coisa que tem. Mas até nisso, a gente tem que avaliar. Para que ele tenha uma mudança de mentalidade. Que é possível ele ser curado primeiro na sua mente, no seu emocional, psicologicamente, se sentir acolhido para ele ficar realmente curado fisicamente. É a mesma coisa o home care, né? Então, assim, realmente, tá doente mesmo para ter um home care? Né? Tem indicação para home care? Né? Ou um home care para ter, sei lá, um benefício, não sei nem se é benefício a palavra. Uma companhia. Para ir para shopping, né? Porque às vezes ele quer uma companhia para ir para shopping. Então, é home care mesmo que ele quer? Então, isso tudo a gente avalia de uma forma amorosa, séria, né? E com segurança também. Porque é tudo documentado, né? Não é só aquele acolhimento de fala. Não, tem prontuário, tem relatório, né? Esse relatório é discutido. Sim. E faz um planejamento estratégico para ele. O relatório não pode ser isolado. Então, o fisioterapeuta fez um relatório, tá, mas até que ponto ele vai conseguir executar aquela fisioterapia? Às vezes a casa não tem cama, é um quartinho que não cabe um profissional entrar, não tem como ele fazer uma fisioterapia. Então, é um conjunto, tudo é um desafio. Mas quando a gente tem amor, quando a gente tem seriedade, quando a gente tem habilidade para isso, se torna mais fácil. Que bacana. Esther, hoje eu vou fazer algumas perguntas rápidas e sinceras, aproveitando a tua experiência, né, do home, a sua experiência com a Welcome Clinic, porque às vezes a gente tem a impressão de que existe excesso de diagnóstico hoje. Você acha que isso é uma verdade? Existe excesso de diagnóstico? Existe sim uma precipitação numa consulta, num atendimento. Por 2 motivos. Primeiro, o profissional vai ter que atender rápido, que isso é um erro grave, e aí ele já traz um diagnóstico sem conhecer, sem colher histórico, sem anamnese. Olha, gente, fala isso até dói no meu estômago. Então, ele tem a preocupação de acelerar. Isso não é um bom profissional, né, gente? Pelo amor de Deus. E segundo, a pressão, às vezes, da família. Porque a família tem essa incógnita, essa dúvida. E ele fica pensando, meu filho tem que ter alguma coisa, meu filho tem que ter um diagnóstico. Então, às vezes, a pressão da família em que esse seu filho, ou ele mesmo, tem esse diagnóstico, ocorre uma precipitação. Entendi. E com relação ao TDAH, por exemplo, você acha que, assim, com relação aos medicamentos para TDAH, porque a impressão que a gente tem com as redes é porque a gente tem muito acesso à informação hoje. Os medicamentos, eles ajudam ou eles estão sendo banalizados? Eu como enfermeira, né, eu não prescrevo medicamento para TDAH. E a gente trabalha, assim, o comportamento, né? São os cuidados, as terapias. Mas o medicamento é possível, sim, e ele ajuda. Mas é claro, como eu acabei de dizer, né? Medicar de forma precipitada, sem colher histórico, até familiar, desde o seu nascimento, desde a fase gestacional. Então, eu penso que o medicamento, a princípio, deveria ser a última opção. E a gente poderia trabalhar, assim, o comportamento, as emoções, e até, não é que eu estou filosofando, mas até os sonhos dessa pessoa. Porque, no caso do adolescente, o adolescente, ele é um sonhador. Eu sou sonhadora. Então, quando a gente quer realizar o nosso sonho, o paciente que realmente tem TDAH, ele fica muito agitado, ele não consegue chegar. Não consegue chegar, não porque ele não está tomando remédio. Ele não consegue chegar porque ele não está sendo instruído, porque ele não está sendo acompanhado. Eu não gosto de falar tratar, não, sabe? Essa palavra tratamento, eu prefiro trocar para acompanhamento, para auxílio. E sobre o autismo, porque você vivencia isso.
nos atendimentos, você vivencia isso em casa. Qual é o mito sobre o autismo que mais te incomoda? Ou os mitos, né? No autismo, o que mais me incomoda é maluquinho, é desorientado, ele é doidinho, não sabe o que fazer, não tem cura, não tem jeito. Autismo é doença, é deficiência. Então, Os assim, rótulos. a gente conhece os CIDs, né? Que são os diagnósticos internacionais, que realmente até numa superdotação vai ter o CID. Só que isso é tratado de forma muito pejorativa, de que o autismo hoje é classificado como uma incapacidade, e não é. Tem tantos potenciais, né? Sim. Tantas potencialidades. Até mesmo quem não tem o diagnóstico de autismo, ele pode ter outras comorbidades e ter outras dificuldades. Um exemplo, um paciente cardiopata, né? Ele é limitado a muitas coisas. Um paciente que tem a DPOC, que é uma doença pulmonar, então ele não consegue respirar direito, ele tem várias dificuldades. Então, quem é que não tem dificuldade? Mas também quem é que não tem suas altas habilidades? Então, isso faz parte de uma cultura pobre, medíocre, né? Que é uma sociedade que olha para seu umbigo, olha para si e não consegue enxergar o outro. Porque todos nós temos nossas altas habilidades. Mesmo dentro de alguma limitação, que às vezes temporária, às vezes permanente, mas todos nós podemos muito. E né? podemos mesmo. Podemos. Podemos porque hoje você vê crianças que são artistas, crianças que são youtubers, né? Não, eu tô encantada com seu filho alfabetizado aos 3 anos falando japonês. Para tudo, né? Para tudo, com tudo que isso pode carregar de dificuldades, né? Nesse acompanhamento de saber lidar. Mas que orgulho, que coisa mais linda, né? Você enxergar, para além do diagnóstico, todo o potencial, né, que os nossos filhos, os filhos dos nossos vizinhos, né, os filhos dos nossos amigos podem nos oferecer. A sociedade seria tão chata se fosse todo mundo igual, né, gente? Eu não sei vocês, porque tem dia que eu não tô me suportando. Tem dia que eu falo assim, tem misericórdia, nem eu tô me aguentando. Imagina se fosse todo mundo igual a mim, né? Quão bom é eu chegar em casa, olhar para o meu esposo ou para o meu filho e ele discordar completamente daquilo que eu acho, que eu penso, que eu falo, né? Como isso faz a gente crescer, pensar e florescer, né? Bem, gente, aqui no Escolhas, a gente acredita que a vida é construída pelas decisões que nós temos coragem de tomar, né? Algumas são muito corajosas, né? As pessoas nos olham e falam assim, ela não vai dar conta, ela não vai conseguir, a gente vai lá, tenha coragem, bate no peito e faz o gol, né? Então, eu vou terminar com 3 perguntas, Esté. A gente está caminhando para o fim. Mas eu queria que, diante da tua vida, tua formação, tua trajetória tão inspiradora, queria que você falasse para mim qual foi a escolha mais difícil da sua vida. A escolha mais difícil foi eu aceitar ser filha e ser acolhida. Porque eu sempre gostei de acolher todos, ajudar todo mundo. Mas e eu? Quem cuida de mim? Quem me acolhe? Quem me abraça? Quem me carrega no colo? Então, eu pude entender que eu tenho um pai por mim, sabia? E eu falei assim, olha, realmente esse pai cuida de mim, ele cuida no detalhe. Então, eu pude entender, aceitar que hoje, e eu falo pai do céu, nosso Deus. Então, quando eu falo Deus, gente, é Pai, Filho, Espírito Santo, essa pessoa que morreu na cruz para que hoje eu pudesse ser livre, ser essa mulher autêntica, poderosa, né? Ser empresária, ser mãe. Então, eu sou tudo isso mesmo, mas eu sou simplesmente porque eu tenho um pai. Então, é uma escolha que você deve fazer, não é fácil, porque nós mulheres, a gente quer fazer tudo. A gente quer estar no domínio de tudo. A gente quer abraçar o mundo. A gente quer ajudar todos. Mas quem é que cuida de você? Quem é que cuida da gente? Então, é uma escolha difícil porque é decisiva. Eu tenho que querer, eu tenho que abrir mão e falar assim, olha, agora quem dirige a minha vida é Deus.
Agora quem cuida dos meus filhos é Deus. Agora quem cuida da minha descansar. empresa é Deus. Pronto. Deu tudo certo. E está dando e vai dar. Isso. Agora eu queria que você falasse uma escolha que você faria novamente sem pensar. A escolha que eu faria sem pensar, sem dúvida, é ser empreendedor. Ser empresário é loucura mesmo. Olha, porque... Um dia você não sabe a mínima ideia do próximo, né? Vale a pena empreender. Você tem dias que você tem as suas dificuldades financeiras, daqui a pouco você tá ali com teus lucros, né, passeando, curtindo, como eu fui pra Espanha, né, fui com o meu lucro, né, daquilo que eu trabalhei, comprei as passagens, que orgulho! Foi maravilhoso, né, conhecer Barcelona, conhecer Valência, conhecer Madrid, né, participar de um congresso com outras culturas, então, é possível sim, vale a pena. Esther, e a gente vai finalizar, eu acho que assim, falando para essas mulheres, né, queria que você finalizasse. Na verdade, hoje quem não vai finalizar não sou eu, gente. Eu só vou dar um tchau para vocês. Quem vai finalizar esse episódio de hoje é a Esther. Queria que você falasse para mim, dentro do seu coração, do seu mais íntimo, que escolha você gostaria que mais mulheres tivessem coragem de fazer hoje? Então, olhando para essa câmera, olhando para você, eu quero dizer, aceite ser mulher, aceite ser feliz. Você pode sim. A Bíblia fala que em Deus nós podemos todas as coisas. O que falta às vezes é você se esforçar mais um pouquinho. Esforçar, ter bom ânimo. E aí você vai conseguir sim. E temos aqui, a Diane, que está aqui abrindo esse espaço maravilhoso com esse tema, escolhas. Então escolha ser feliz, escolha brilhar e olha, seja empreendedora, é o meu conselho para você. Empreenda naquilo que você sabe fazer, porque nas suas mãos tem dons, tem habilidades e você pode muito mais do que você imagina. Conte com a gente. Pessoal, como eu falei para vocês, a conclusão foi dela, né? Esther, muito obrigada por essa conversa tão necessária. Beijo para você aí de casa. Tchau, tchau, gente. Tchau.